Você já se pegou olhando para o mundo ao seu redor e se perguntando: será que estamos nos aproximando da volta de Jesus Cristo? Acredite, você não está sozinho nessa busca por respostas. Neste vídeo, convido você a mergulhar nas Escrituras, onde encontraremos pistas cruciais sobre os sinais que antecederão a segunda vinda de Jesus. Mas antes de começarmos, permita-me fazer uma pergunta a você, caro espectador. Você já notou as mudanças sutis e não tão sutis que estão ocorrendo em nosso mundo hoje? Mudanças que podem estar alinhadas com o que Jesus nos revelou? Imagine-se explorando esses sinais proféticos junto comigo, como se fôssemos discípulos de Jesus, ansiosos por entender o que ele quis nos comunicar, como se estivéssemos caminhando juntos nessa jornada de descoberta espiritual, questionando, refletindo e buscando sabedoria nas palavras do Mestre. Hoje, vamos examinar 4 sinais significativos que a Bíblia nos revela, sinais que podem nos aproximar da tão aguardada volta de Jesus. Como esses sinais se entrelaçam com a nossa realidade? Como podemos aplicar essas lições em nossas vidas hoje? À medida que exploramos esses sinais, lembre-se de que esta não é apenas uma narrativa, mas uma jornada de reflexão e autodescoberta. E quero ouvir sua voz nesse diálogo espiritual. Deixe seus pensamentos, perguntas e perspectivas nos comentários abaixo, pois eles são inestimáveis nessa busca por entendimento. Por isso, convido você a abrir o coração e a mente, pois juntos, caro espectador, nos aprofundaremos nos 4 sinais que podem iluminar nosso caminho na jornada espiritual da volta de Jesus. A Bíblia, um livro de história como nenhum outro, inicia sua narrativa com a criação da Terra e culmina com o fim dos tempos. Nenhum outro registro histórico abraça um espectro tão amplo de eventos no nosso planeta, pois nenhum mortal estava lá no princípio para testemunhar e documentar com autoridade o início do nosso mundo. Somente nós, como portadores deste conhecimento, sabemos o desfecho de tudo. Esta singularidade revela algo extraordinário. Deus não compartilhou o futuro com os seus seguidores para satisfazer meras curiosidades, mas sim para prepará-los. Ele desejava que seu povo não fosse surpreendido quando o tempo chegasse, nem interpretasse erroneamente os sinais. Sejamos gratos por Jesus ter sido tão claro ao compartilhar o que o amanhã nos reserva. Frequentemente, as pessoas indagam se vivemos nos últimos dias. A Bíblia não apenas fala sobre os últimos dias, mas estamos mergulhados neles há 2000 anos. Os últimos dias tiveram início em Pentecostes, cumprindo assim a primeira profecia a respeito. Cada geração de cristãos precisa estar pronta para a volta do Senhor. O livro sagrado é repleto de visões do porvir, contendo 735 previsões sobre o futuro. A profecia sagrada revela um mistério profundo. Ela se desdobra através das páginas das Escrituras, como um caminho iluminado pelo Eterno. Na Bíblia, encontramos previsões em 1/4 dos capítulos, desde o início até o fim. Estas são vislumbres do futuro, muitas vezes revelados aos profetas, revelando o propósito do Altíssimo. Dentre as 735 profecias, 595 já se concretizaram, cumprindo-se literalmente, como está escrito. Isso representa um notável 81% de precisão nas predições das Escrituras. Algumas dessas visões foram compartilhadas séculos antes dos eventos, demonstrando a inquestionável veracidade da palavra. Restam 19% das previsões que ainda aguardam a sua realização. Não requer muita fé crer que estas também se cumprirão, uma vez que a Bíblia se mostrou 100% exata em todas as profecias que poderiam ter sido cumpridas até agora. O foco agora se volta para eventos relacionados ao glorioso retorno de nosso Senhor Jesus e o que ocorrerá após este grandioso momento. É preciso estar atentos, vigiar e orar, como o Mestre nos aconselhou. Não devemos ficar ociosos, olhando para os céus, aguardando o seu retorno. Ao contrário, devemos estar atentos aos sinais e cumprimentos das previsões que ainda estão por vir. Nossa fé se mantém firme, pois sabemos que todas as palavras do Senhor serão cumpridas em seu devido tempo. Assim,
Permanecemos vigilantes enquanto esperamos a chegada gloriosa de nosso Salvador. Escutemos com atenção as palavras do Senhor, pois Ele nos revelou os sinais que antecedem o seu retorno. Nas Sagradas Escrituras, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, encontramos a resposta que os discípulos buscavam quando o questionaram sobre os sinais de sua vinda. Com simplicidade, o Mestre lhes respondeu. Os discípulos, em busca de sabedoria, aproximaram-se de Jesus em particular, enquanto ele repousava no Monte das Oliveiras. Mateus 24, versículos 3 a 36. Em segredo, eles o indagaram: Senhor, revelai-nos quando esses eventos ocorrerão, e qual sinal marcará a vossa gloriosa volta e o fim deste mundo. Com ternura, Jesus lhes advertiu: Não vos deixeis enganar, pois muitos surgirão em meu nome, proclamando-se como o Messias, desviando muitos. E ouvireis falar de conflitos e ameaças de guerra. Contudo, não vos perturbeis, pois tais coisas são necessárias, mas o fim ainda não está próximo. Uma nação se erguerá contra outra, e reino contra reino. Fome e terremotos assolarão muitos lugares na terra. Contudo, saibam que tudo isso é apenas o início das dores do mundo, pois mais tribulações estão por vir. Nesse tempo, vocês, meus seguidores, serão perseguidos, presos e até mesmo entregues à morte. Serão alvo de ódio em todo o mundo. Muitos se desviarão da fé, traindo e odiando uns aos outros. Falsos profetas surgirão, enganando muitas almas. O pecado se espalhará amplamente, e o amor de muitos se esfriará. Porém, aqueles que permanecerem firmes até o fim alcançarão a salvação. E as boas notícias do reino divino serão proclamadas a todas as nações, e então o fim chegará. Fiquem alerta, pois chegará o dia anunciado pelo profeta Daniel, quando algo abominável estará de pé no lugar sagrado. Quem lê, compreenda. Aqueles na Judéia, um conselho: fujam para as colinas. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para dentro dela, nem mesmo para pegar seus pertences. E quem estiver no campo, não retorne à sua casa para buscar um casaco. Será um período angustiante, especialmente para as mulheres grávidas e aquelas que amamentam. Orem para que sua fuga não ocorra no inverno ou no sábado, pois a aflição será a mais intensa que já houve desde o começo do mundo, e jamais será igual novamente. Compreenda que, a não ser que este período de tribulação seja abreviado, ninguém sobreviverá. No entanto, ele será encurtado por causa dos eleitos de Deus. Assim, se alguém vos disser: Eis aqui o Messias, ou ele está ali, não acrediteis nisso. Pois falsos messias e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os escolhidos de Deus. Saibam que vos preveni previamente. Portanto, se alguém vos disser: Eis que o Messias está no deserto, não vos inquieteis em ir ver, ou vede, ele está escondido aqui, não creiais. Pois, assim como o relâmpago irrompe do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Da mesma forma que a congregação de abutres aponta para a presença de um cadáver, estes sinais indicam que o fim está próximo. Imediatamente após a tribulação desses dias, o sol se escurecerá, a lua não dará o seu resplendor, as estrelas cairão do céu e as potestades do céu serão abaladas. E então aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande pranto entre todos os povos da terra. E eles contemplarão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará seus mensageiros com o som de uma grande trombeta, e eles reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade dos céus à outra. Agora, aprendei uma lição da figueira. Quando seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que o verão está próximo. Da mesma maneira, quando você observa todos esses eventos ocorrendo, compreende que o verão se aproxima. O equívoco comum entre as pessoas é considerar a figueira como uma alegoria, mas, na verdade, ela é uma simples analogia das vivências cotidianas, assim como Jesus frequentemente ensinava.
Ao ver a figueira agir dessa forma, você declara que o verão se aproxima e ele virá da mesma maneira. Ao notar esses 4 sinais, você reconhece que o verão está se aproximando. Lamentavelmente, algumas pessoas interpretaram isso erroneamente como uma alegoria. Os 4 sinais que apontam para a volta de Jesus são marcos profundos na jornada espiritual de todos nós. À medida que observamos os eventos mundiais e os sinais descritos nas Escrituras, podemos nos sentir despertados para a proximidade da vinda de Cristo. No entanto, essa expectativa deve ser acompanhada por uma profunda reflexão sobre nossas próprias vidas espirituais. A promessa da volta de Jesus é um chamado à preparação, não apenas na antecipação do evento, mas na transformação contínua de nossos corações. Devemos considerar como estamos vivendo, se estamos refletindo os valores e o amor de Cristo em nosso dia a dia. A expectativa da sua volta deve nos motivar a viver vidas que o glorifiquem e busquem o bem de nosso próximo. À medida que observamos os sinais, como guerras, terremotos, falsos profetas e o avanço do Evangelho, lembramos que vivemos em um mundo em constante mudança. Esses eventos nos lembram da impermanência das coisas terrenas e da necessidade de ancorar nossa fé em algo mais sólido e eterno. A promessa da volta de Jesus é um chamado à preparação espiritual. Devemos nos questionar se estamos vivendo de acordo com os princípios do amor, compaixão e justiça que Ele nos ensinou. É uma oportunidade para nos arrependermos de nossos erros e buscar uma relação mais profunda com Deus. A volta de Jesus não deve ser motivo de medo, mas de esperança e confiança. É a promessa da redenção final, da restauração completa de todas as coisas. Devemos viver com a esperança de um futuro glorioso, onde todas as lágrimas serão enxugadas e a justiça prevalecerá. Jesus nos exorta a permanecer vigilantes e em oração. Isso significa manter nossos corações abertos para a voz de Deus e buscar sua orientação constante. A oração nos conecta com o divino e nos fortalece para enfrentar os desafios da vida. A preparação espiritual não é uma jornada solitária. Fazemos parte de uma comunidade de fé e o amor e o apoio mútuo são essenciais. Devemos cuidar uns dos outros e ser agentes de mudança positiva em nosso mundo. À medida que contemplamos os sinais que apontam para a volta de Jesus, que isso nos motive a viver vidas transformadas pelo amor e pela graça de Deus. Que nossa jornada espiritual seja uma busca constante pela semelhança com Cristo, para que, quando Ele voltar, possamos encontrá-lo com alegria e confiança.